Olá! Uma das questões mais discutidas pela academia durante a vigência do CPC anterior trata sobre o momento em que se forma a coisa julgada. Então, havia basicamente dois entendimentos. Um entendimento que falava que a coisa julgada acontecia apenas no fim do processo, quando decorria em branco o prazo para o recurso da última decisão, ou que havia possibilidade de a coisa julgada acontecer de forma parcial, de forma paulatina, com base na chamada teoria dos capítulos da sentença. Basicamente, segundo essa teoria, o dispositivo da sentença, frequentemente ele pode ser dividido em mais de um capítulo. Cada pedido julgado por um juiz constitui um capítulo próprio, às vezes uma questão principal, alguma outra questão, enfim. Havia a possibilidade da sentença ser dividida em diferentes capítulos. Então, aqueles capítulos que não eram objeto de recurso, para os adeptos dessa teoria, faziam coisa julgada. Então, por exemplo, uma sentença que decide num processo que há dois pedidos, o pedido A e o pedido B. A sentença julga os dois pedidos. E o réu apelava apenas do pedido B e não do pedido A, que ele também havia perdido. Segundo os adeptos dessa teoria, havia trânsito julgado em relação ao pedido A e, consequentemente, haveria coisa julgada. Para outros, não. A coisa julgada se formava num único momento, ao final, depois que a última decisão transitasse em julgado. Então, era uma discussão bastante acirrada, que perdurou durante todas essas décadas de vigências do CPC de 73. Pois bem, a meu ver, o novo Código de Processo Civil claramente adota uma posição sobre isso. E ele adota a teoria de que a coisa julgada se forma de forma parcial, de forma paulatina. Não que não possa a coisa julgada se formar num único momento. É claro que isso pode acontecer, mas isso seria algo circunstancial. Por exemplo, se o juiz ele julga todos os pedidos formulados conjuntamente na sentença, e se não houver recurso de nenhuma das partes, a sentença transita em julgado e forma a coisa julgada. Ou seja, a coisa julgada formou-se num único momento, certo? Da mesma forma, se as partes recorrerem de todos os pedidos conjuntamente até o final, ou seja, de modo que todos os pedidos ao final, mesmo nas instâncias recursais, façam coisa julgada ao mesmo tempo, de forma uniforme. Mas não é o que acontece geralmente nos processos. É muito comum que os recursos sejam parciais, ou seja, recorram de alguns capítulos, de algumas decisões, de alguns aspectos decisórios de uma decisão. Então, o que acontece? Por que eu sustento que o novo código adota a teoria dos capítulos da sentença e que a coisa julgada acaba se formando de forma parcial? O primeiro exemplo que eu posso dar é o que trata do prazo da ação rescisória. Aliás, o início do prazo decadencial da ação rescisória, ele serviu de pano de fundo para essa discussão, tanto no STJ como no STF, nas décadas anteriores. Pois bem, o artigo 975 do novo CPC, quando ele estabelece o prazo para a ação rescisória, ele diz o seguinte: o direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Ou seja, quando é que começa a correr o prazo de 2 anos para a propositura da ação rescisória? 2 anos a contar do trânsito em julgado da última decisão. Ou seja, o código aqui está reconhecendo que decisões anteriores já podem ter transitado em julgado. Mas para fins de contagem de prazo para ação rescisória,
o prazo começa a contar do trânsito em julgado da última. Ou seja, o Código está reconhecendo que é possível que tenham outras decisões já tenham transitado em julgado anteriormente. Outra norma importante é a própria regra que trata da decisão parcial de mérito, da decisão interlocutória de mérito no julgamento conforme o estado do processo. Lembrando que o novo CPC, ele deseja que o juiz julgue, logo depois da fase postulatória, ele julgue o mérito de tudo que seja possível e só deixar para a sentença aquilo que necessita de atividade probatória. Então, lembrando, diz o artigo 356, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, inciso 1, mostrar-se incontroverso, inciso 2, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355. Então, o que acontece? Essa decisão interlocutória de mérito pode ser atacada por agravo de instrumento, está no inciso 2 do artigo 1015. E o que acontece se não houver a interposição de agravo de instrumento? Aí diz o parágrafo 3º, na hipótese do parágrafo 2º, se houver o trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Ou seja, o Código está reconhecendo expressamente que a decisão interlocutória de mérito, a decisão parcial de mérito, se não houver interposição do recurso cabível, que é o agravo de instrumento, haverá trânsito em julgado e haverá coisa julgada. Tanto é que ele diz expressamente que a execução será definitiva. Então, em resumo, durante o processo, a coisa julgada pode ir acontecendo de forma parcial. Ela pode acontecer, inclusive, em decisões interlocutórias de mérito. Ela pode acontecer numa sentença. Se uma sentença decide, supondo numa ação que tenha 10 pedidos, se houver uma decisão interlocutória de mérito de 2 pedidos, o pedido 1 e o pedido 2, e não houver agravo de instrumento, já aconteceu a coisa julgada dos pedidos 1 e 2. Se depois, na sentença, forem decididos 8 pedidos restantes, certo? E houver apelação de apenas 5 pedidos, os demais pedidos transitarem em julgado. Ou seja, só permanece sub júdice aqueles pedidos que foram objeto da apelação. E assim pode haver trânsito em julgado de um outro pedido no Tribunal de Justiça do 2º grau, depois no STJ, no STF. Em suma, o Código, ele concebe que a coisa julgada, ela aconteça de forma parcial, de acordo com os capítulos que são julgados e não são objeto de recurso. A coisa julgada acontecer num único momento, isso é algo circunstancial. Depende de que o juiz julgue todos os pedidos conjuntamente e não haja recurso, ou que as partes, ou que a parte sucumbente recorra sempre de todos os pedidos. Mas, repito, é possível, é comum e é factível, provável que a coisa julgada aconteça em momentos distintos. Cada capítulo pode acontecer durante a própria fase cognitiva, por meio de decisão interlocutória, ou na sentença, ou nas instâncias recursais. Tudo isso a partir dessa ideia da teoria dos capítulos da sentença, que a sentença ela comporta divisões de acordo com as questões principais que são resolvidas, com os capítulos, com os pedidos que são decididos.